Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 17, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 17. Acharam? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Vou ler de novo. Um pai desesperado está explicando para Jesus a sua vida, o que está acontecendo. Então ele diz: Mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Agora eu leio, cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Bem alto, da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Olha o desespero desse pai. Você crê que isso aconteceu? Tinha um pai conversando com Jesus e falando essas coisas? Quem crê, levante a mão. Então dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a tua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que está assistindo pela TV, ou ouvindo pela rádio, ou acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, junte-se a nós aqui em São Paulo. Abra a tua boca e dá glória a Deus. Não tenha vergonha não, abre e dá glória a Deus. Continua. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber todo este louvor, e sobre cada uma das vidas que te exaltam, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Os discípulos de Jesus não puderam. Olha o que aconteceu. Jesus pegou Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos, e levou eles para o alto de um monte e passou a noite em oração. E os outros 9 ficaram lá no pé do monte, dormiram lá ao pé do monte, mas de manhã tinha uma multidão. E Jesus está no monte, ainda não desceu. E ali embaixo no pé do monte, um pai de família traz o seu filho que tem um espírito mudo. Quando eu leio isso para você, já fica claro que este filho tinha uma doença espiritual. Não era uma mudez física causada por um problema nas cordas vocais, ou língua presa, ou qualquer deficiência de fala. Era um espírito que causava aquela mudez. Com certeza, este menino falou, um dia ele falou. Para o pai chegar à conclusão que depois que o espírito pegou ele ficou mudo. E durante o decorrer dos anos, aquele espírito mudo apanhava o menino, e você vê que o diabo não respeita nem criança, o diabo não respeita idoso, o diabo não respeita ninguém. Ele pegava, incorporava no menino, especialmente quando estava passando perto de água, para matar o menino afogado. Aí o menino caía, como se estivesse tendo um ataque epilético, se debatendo, despedaçando, rangendo os dentes, espumando,
e se afogando. Foram várias tentativas que o diabo fez para matar aquele menino afogado. Em outras ocasiões, esse espírito tomava o controle de uma tal maneira, além da mudez que era permanente, causada pelo espírito. Em outras ocasiões, quando estava passando perto de uma fogueira, e fogueira ali era muito comum, ou forno dentro de casa, forno a lenha, ou em qualquer lugar, o espírito agitava o menino e jogava ele no fogo, para matá-lo queimado. Era um terror, era um terror. E esse pai então fica sabendo que Jesus expulsa demônios, que Jesus liberta os oprimidos, e ele tem essa esperança: eu vou levar o meu filho para Jesus libertar, porque ele cresceu assim, já é um adolescente, e ele vai ficar assim até quando? Até o fim da vida? Não, Jesus tem que libertar o meu filho. E ele leva esse filho, só que Jesus não está lá com aqueles 9 discípulos. Jesus estava no monte orando com Pedro, Tiago e João. E então este pai, ele vai e fala com os discípulos: eu trouxe o meu filho para Jesus libertá-lo. E os discípulos dizem: não tem problema não, Jesus não está. Mas ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Eu e os meus amigos recebemos dele poder para expulsar demônios. Pode deixar que a gente liberte seu filho. E tinha uma multidão. E quando os discípulos disseram isso, o demônio se manifestou. E os discípulos ficaram expulsando. E o menino todo retorcido no chão, é assim que o pai descreve, né? Que despedaça-o, ele ficava disforme, desconjuntado, rastejava no chão que nem uma cobra, rangia os dentes e espumava. E os discípulos lá: saia demônio, e o demônio não sai. E eles ficam se debatendo ali naquela manhã, e não conseguem expulsar o demônio, e eles começam: em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! E o demônio não sai. E a multidão em volta acompanhando, virou um show, um espetáculo. E Jesus não está presente. Aí os escribas, que eram inimigos de Jesus, para desacreditar Jesus, começam a discutir com os discípulos. Jesus não estava. Diz aqui o Evangelho que quando Jesus desceu do monte, quando Jesus se aproximou dos discípulos, está no versículo 14, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam, que discutiam com eles. O que os discípulos ouviam dos escribas? Esse Jesus não é ninguém não, o demônio não sai. E os discípulos lá: sai em nome de Jesus. E os escribas, que eram inimigos de Jesus, diziam para a multidão: vocês estão vendo aqui, Jesus não é ninguém não, gente. Vocês estão acreditando em Jesus e Jesus é nada. E os discípulos lá: saia demônio em nome de Jesus. E o demônio não saía. Então Jesus foi exposto ao ridículo e o seu nome difamado por culpa dos discípulos, que não conseguiam expulsar aquele demônio. E era um espírito de enfermidade que deixava o menino mudo. E quando Jesus chegou e viu aquele alvoroço, quando as pessoas viram Jesus, o pai de família se animou. Todos correram ao encontro de Jesus, e Jesus perguntou: o que é que está havendo aqui? O que está acontecendo? Que discussão é essa? Aí esse pai de família, do meio da multidão, ele fala: Jesus, eu te trouxe o meu filho. Ele fala exatamente isso: eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E esse espírito mudo, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele range os dentes e espuma. E o meu filho padece isso há muito tempo, e eu pedi para os teus discípulos expulsarem o demônio, e os teus discípulos não puderam. Aí Jesus deu uma bronca nos discípulos. Jesus viu que o problema ali era incredulidade. Jesus fica aborrecido com incredulidade. Jesus disse: geração má, perversa, incrédula, até quando eu vou ter que suportar essa incredulidade? Até quando eu vou ter que aguentar essa incredulidade, essa falta de fé? Jesus ficou aborrecido. Até quando estarei convosco?
Quando é que vocês vão aprender a se virar sem a minha presença física? Até quando vos suportarei? Jesus dá bronca. Os discípulos envergonhados. Aí Jesus diz assim para o pai de família: me traga teu filho aqui. E os escribas ficaram atentos, porque os discípulos não puderam expulsar os demônios. E eles estão torcendo para Jesus também não conseguir. Porque se Jesus não expulsar os demônios ali daquele moço, então ele vai ficar desacreditado. Se o menino não ficar liberto, se aquele adolescente, se aquele jovem não ficar liberto, a reputação de Jesus acabará. Então os escribas acompanham com muito interesse, porque os discípulos não puderam expulsar o demônio, então tomara que Jesus também não consiga. E aí quando trazem aquele jovem, diz o evangelho, que o demônio que estava nele, quando viu Jesus, agitou o menino, lançou ele para trás, ele se retorceu todo, caiu no chão, começou a ranger os dentes, espumando. Aí Jesus olhou, o caso realmente era grave, era gravíssimo. Estava anos e anos na vida daquele jovem. Jesus perguntou assim: há quanto tempo acontece isso com teu filho? E o pai de família, chorando, diz: Senhor, desde a sua meninice, desde que ele era criança isso acontece. Porque muitas vezes, olha, vê comigo aqui o versículo 22. Ele diz para Jesus: muitas vezes esse espírito tem lançado o meu filho no fogo e na água para o destruir. Presta atenção, tem lançado o meu filho no fogo e na água para o destruir. O diabo veio para isso mesmo. Não importa se é adolescente, se é idoso, se é mãe de família, se é pai de família. Satanás não respeita ninguém, ele quer matar e destruir. Para o destruir. Continuando aqui a leitura, ele diz para Jesus, né? Aquele pai diz para Jesus, final do versículo 22: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, porque os teus discípulos não puderam, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim e do meu filho e ajuda-nos. Aí Jesus disse: tu podes. É até uma afronta, é até uma incredulidade, é até uma falta de fé. Será que Deus pode? Será que tu podes? Se tu podes fazer alguma coisa, é uma afronta. Por isso que Jesus disse: se tu podes. Jesus muda a frase. Se tu podes crer, Jesus diz para aquele pai: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga: tudo é possível ao que crê. Se eu puder crer, tudo me será possível. Diga com fé: se eu puder crer, tudo me será possível. Você concorda que dentro desse tudo é tudo mesmo? Você concorda que Jesus não disse menos o câncer? Ele não falou isso. Menos a leucemia, menos o tumor, menos a loucura, menos a cegueira. Hein? Ele falou isso? Se tu podes crer, ele disse para aquele pai que há anos sofria, e pode ser que você esteja sofrendo há anos. Ele diz para você também: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí este pai confessa uma contradição, que é a sua e é a minha. Ele diz para Jesus: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe, a gente crê. Quem crê em Deus aqui? Todo mundo. Quem crê em Jesus? Todo mundo. Mas às vezes a gente não acredita que Ele pode resolver o problema. A gente acredita, mas no fundo tem uma incredulidade. Concorda comigo ou não? A gente está enfrentando um problema, uma luta, uma doença, uma tragédia familiar, um problema profissional, um problema conjugal, um problema com os filhos. E a gente ora: Deus, Senhor,
ajuda. A gente ora com fé, mas no fundo tem uma incredulidade. A gente acha difícil aquilo acontecer. A gente acha que aquilo não vai acontecer. No fundo, a gente acha que não. É a contradição humana. Este homem foi sincero com Jesus. Ele diz com lágrimas, veja o versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele chora: eu acredito, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque a incredulidade, minha gente, impede Deus de operar. Está escrito que Jesus um dia voltou para Nazaré, já famoso como grande operador de milagres, e diz o Evangelho que ali ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade dos nazarenos. A incredulidade impede a pessoa de acreditar na ressurreição de Jesus. Quando Jesus apareceu para os discípulos ali naquele aposento, Jesus lançou no rosto deles a incredulidade, porque vocês foram tardios de coração para crer naqueles que disseram que me viram ressuscitado. A pessoa é incrédula, ela não acredita que Jesus ressuscitou. Deus não gosta da incredulidade. Quando a pessoa é incrédula, nem para o céu ela irá. Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. O incrédulo nunca batiza, ele crê, mas no fundo não crê, porque ele nunca batiza. A incredulidade entristece Deus e deixa o Senhor aborrecido. Por isso que Jesus disse: ô geração incrédula e perversa, geração má, até quando eu vou ter que suportar isso com vocês? Até quando vocês serão incrédulos? O Tomé, quando ouviu falar que Jesus havia ressuscitado, ele falou: só acredito se eu colocar o meu dedo ali nas feridas das mãos e também no lado dele onde a lança entrou. Aí Jesus, 8 dias depois, aparece para Tomé, na frente dos discípulos. Tomé cai de joelhos, e Tomé chora e diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus diz: coloca a tua mão aqui nas minhas feridas, Tomé. Põe a tua mão aqui no meu lado, Tomé. Tomé chora: eu creio. Jesus diz: porque vistes, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados. Esse é o ano dos bem-aventurados. Os bem-aventurados, eles creem. Esse pai está clamando, mas clamou para a pessoa certa, graças a Deus. Nós estamos fazendo o nosso clamor também ao Senhor, e estamos clamando para a pessoa certa. Há uma contradição em nós, porque eu falei várias coisas aqui. Teve gente que creu e tomou posse, teve gente que creu mas duvidou, e não aconteceu. Quando a pessoa duvida, ela anula a fé, impede o milagre, e Deus fica aborrecido. Deus fala: geração incrédula, até quando eu vou aguentar a incredulidade de vocês? Tem que acreditar, amados, tem que ter fé, tudo é possível que crê. Aí o pai chorando: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus se aproximou do menino, e o demônio levando ele pelo chão, o demônio que durante tanto tempo tentou destruir aquele jovem e não conseguiu, o demônio está apavorado. Eu vou dizer uma coisa, e eu falo diante de Deus: há anos, escute bem, há anos o diabo trabalha para te matar e para te destruir. Há anos o diabo quer acabar com você, quer te levar para a sarjeta, para a cova, para a cama do hospital, para a UTI. Há anos o diabo quer te destruir, ele te ataca dia e noite. E sabe por que ele não conseguiu acabar com você? Porque Deus te trouxe aqui, Ele tem um plano na tua vida. Deus não vai deixar Satanás tocar num fio de cabelo teu.
Se o diabo pudesse acabar com você, ele já teria acabado. Ele fez você sofrer, mas ele não tem poder para te destruir. Só que até esse sofrimento vai acabar agora. Até esse sofrimento de anos vai acabar agora. Por isso não tenha medo de morrer, viu? Você que fica achando que vai morrer cedo, que o diabo vai acabar com você. Você que fica aí com medo da morte, pode comemorar a vida. Você vai viver muitos anos até Jesus Cristo voltar. Você vai viver com saúde, abençoado. E o que é melhor, Satanás derrotado e debaixo dos teus pés, você com autoridade para enfrentar o inferno, expulsar demônios, curar doentes, libertar os oprimidos, abençoar tua família, ser uma bênção para o teu filho, para a tua filha, para a tua mulher, para o teu marido, para a tua parentela, para a tua vizinhança, para todos em tua volta. Porque hoje Deus começou a fazer coisas novas na tua vida. Não seja incrédulo não, pode tomar posse. Eu vou repetir, hoje Deus começou a fazer coisas novas na tua vida. Não seja incrédulo, pode marcar a data de hoje. Pode marcar o dia de hoje. Porque a tua vida mudou agora. O grande libertador já está te ensinando, Ele já operou na tua vida, e Ele está te dando segurança. Jesus está dizendo, não tenha mais medo do diabo, porque eu estou contigo. Hoje eu te provei isso, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei, ninguém poderá te causar qualquer dano, porque eu te escondi na palma da minha mão. Acabou o sofrimento. Olha o que Jesus fala para aquele espírito que estava no moço. Aí você vai ter a prova que era um espírito de enfermidade. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Diga, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. Atenção, o pai achava que o filho tinha ficado só mudo. Jesus está revelando que o menino também tinha ficado surdo por causa daquele espírito de enfermidade. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. É assim que se trata os demônios, viu gente? Sai dele e não entres mais nele. Fala, demônio, em nome de Jesus, sai da minha vida e não entre mais no meu caminho. Fala com fé, demônio, sai da minha casa e não entre mais nela, em nome de Jesus. Você percebe como é que Jesus trata os espíritos? Jesus nunca doutrinou espíritos, minha gente, pelo amor de Deus, não vai atrás desse negócio de doutrinar espíritos. Jesus nunca doutrinou qualquer espírito. Jesus não ficou falando, ô espírito, você tem que ser bonzinho, vai para a luz, para de fazer maldade, vai na direção da luz, sai da escuridão. Jesus nunca doutrinou qualquer espírito, porque é impossível um espírito imundo ficar limpo. É impossível um espírito mau ficar bom. Ele era um espírito bom, se tornou um espírito mau e não tem volta. Então não vá nesses lugares que dizem, você é médium, você tem essa dor de cabeça, você ouve vozes, você enxerga coisas, é porque você é médium, você tem um dom, abre o corpo para desenvolver. Aí meu amigo, aí minha amiga, a tua vida já estará nas mãos do inimigo, e a tua descendência também, a tua casa também. Jesus nunca doutrinou qualquer espírito. Toda vez que Jesus está frente a frente com um espírito, seja de enfermidade, ou espírito de loucura, ou seja um espírito destruidor, Jesus sempre disse, sai dele, vai para o abismo, não volte mais.
Agora você vai num centro e falar para o Espírito: volta, incorpora em mim. Você abre o corpo para ele voltar. Você está maluco? Você está doida? Jesus está dizendo: sai e não volte mais. E você vai no centro para dizer demônio. Quer dizer, você não fala demônio, né? Espírito de luz. Você pensa que é de luz. Entre em mim. Eu abro o corpo. Vou desenvolver. Jesus nunca mandou qualquer discípulo ou qualquer pessoa abrir o corpo para desenvolver espíritos. Pelo contrário, sai! Diga, sai! E não volte mais. Vamos reler esse versículo. Vamos reler aqui. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. É para repreender. Dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Tem que dar ordem, amados. Eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Você está compreendendo? São essas coisas que você precisa aprender para ter autoridade espiritual, para o diabo não ter poder sobre a tua vida. Vamos ler o versículo 26 do que aconteceu? E ele clamando e agitando, quer dizer, o demônio clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Aí piorou, né? O que é melhor, você ter um filho lelé ou um filho morto? Fala sério. Você tem um filho que só te dá trabalho, só te dá desgosto. Mas você prefere esse filho vivo ou morto? Fala sério, vivo ou morto? Claro. Esse filho aqui era uma cruz pesada demais, era um sofrimento para esse pai. Só que agora parece que Jesus piorou as coisas. O menino está morto. Os escribas e fariseus, que eram inimigos de Jesus, começaram a esfregar a mão. O menino morreu bem feito para Jesus. Ficaram torcendo contra. Jesus se agachou, pegou na mão daquele menino que aparentemente estava morto, sim, e talvez estivesse morto, mas quem estava ali segurando na mão dele é o autor da vida, aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus pega o menino pela mão e levanta, e entrega ele vivo para o Pai. Aí os escribas abaixam a orelha, ficam murchinho, e o Pai dá glória a Deus. O Pai glorifica, e o menino que era mudo diz: papai, papai. Oh glória, vamos aplaudir mais. É esse Jesus que você tem que crer. Então toda a igreja se coloca de pé. Eu quero que você abrace esse Jesus e se entregue a Ele como você nunca se entregou. Ainda que você seja um morto-vivo, como aquele menino, Ele vai te dar vida e vida de verdade. Pastor João Ribeiro, eu quero, como é que eu faço? É simples demais. E é fácil justamente para ser acessível a todos. Você só precisa levantar a tua mão e dizer: eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha quanta gente. Você que ergueu tua mão, vem aqui para frente. Eu vou ficar de joelhos te esperando aqui. Olha quanta gente que está vindo. Vem para cá, todos que ergueram as mãos, venham para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Venha, venha, porque a igreja se alegra e o céu também. Jesus disse que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Vamos aplaudir mais, igreja, que está chegando mais. Vamos aplaudir mais, que está chegando mais. Eu quero chamar aqui na frente os filhos pródigos. Olha quanta gente está vindo.
Eu quero chamar todos que não têm igreja nenhuma, não são membros de igreja nenhuma, e até já conhecem a palavra, mas hoje não frequentam igreja nenhuma. São os filhos pródigos. Vem aqui para frente, por favor. Vem para cá. Vem, filho pródigo, o pai tem um banquete preparado para você. Vem, filha pródiga, o pai tem uma festa preparada para você. Venha do jeito que você está. Oh glória, isso, venha, venha, oh glória. Apocalipse 3,16. Jesus fala uma coisa muito séria. Ele diz assim: tomara que você fosse frio ou quente, mas porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O frio, quando ele reconhece que é frio, ele fala: poxa, eu preciso esquentar. Rapidinho ele se torna quente. O quente está ótimo, né? Eu estou quente, é que eu estou pegando fogo. O quente tudo bem. O quente é quente e acabou. Mas o morno é um problema. Por que o morno é um problema? Porque o morno pensa que é quente. O morno ora de vez em quando, jejua de vez em quando, vem na igreja de vez em quando, toma santa ceia de vez em quando. Ele é morno. E ele pensa que é quente. E Jesus disse: que pena que você não é nem frio nem quente, és morno. E porque és morno, vomitar-te-ei da tua boca. Quando a gente vomita, a gente está expelindo uma coisa do corpo, não é verdade? Quem aqui já vomitou alguma vez na vida? Todo mundo, né? Quando a gente vomita, a gente está expelindo uma coisa do corpo, não é isso? Está saindo do corpo. O corpo de Cristo aqui na terra é a igreja. O morno, ele vai ser expelido do corpo de Cristo. Então, é perigoso ser morno, é preferível ser frio, porque se você é frio, logo você percebe que precisa esquentar. Mas o morno não reconhece nunca que é morno. E ele vai ser expelido do corpo de Cristo. Então você não pode ser morno, você tem que ser quente. Quente, fervendo. Então, se você sentir que o Espírito Santo está falando com você, e você quer ser quente para valer, quente mesmo, não quer ser morno, então vem aqui para frente em nome de Jesus, que nós vamos orar, e você vai pegar fogo, o fogo do Espírito vai acender em você. Jesus vai te encher e te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você vai ser cheio do Espírito de Deus. Nunca mais você vai ser morno, vai ser muito quente. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero falar com você que está me assistindo pela TV. Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Você que está me ouvindo pela rádio à distância, em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está em trânsito ouvindo esta palavra e não tem como se ajoelhar, está ouvindo aí no radinho do teu celular, no rádio do teu veículo, eu sei que não tem como ajoelhar, mas faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. E vou pedir para quem veio aqui para frente, para se ajoelhar, quem puder se ajoelhar. E cada pessoa que está se ajoelhando comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, coloque a mão direita sobre o coração. E a igreja continua de pé. E eu vou pedir para a igreja de pé estender a mão direita sobre cada pessoa aqui na frente. E você que está de joelhos, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu vim aqui na frente porque eu quero me render e te receber como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu quero, Senhor, pedir o perdão dos meus pecados e suplicar ao Senhor que escreva o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e nunca permita que o meu nome seja riscado do livro da vida. Me ajuda, Senhor,
a ser quente. Eu não quero ser morno. Eu não quero ser vomitado. Eu quero ficar no corpo. Eu quero estar dentro do Senhor. E o Senhor dentro de mim. Me ajuda a perseverar até o fim. Porque eu não tenho nem outro Deus, nem outro Senhor, nem outro Salvador além de Ti. Fica comigo, Senhor, e me ajuda nesta caminhada. Me ensina os Teus mistérios e me dá autoridade espiritual para expulsar demônios e curar doentes, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.